Eles dizem que a cultura, ela deve ser, para um cristão, ele deve ser visto, para um missionário, como em 3 partes. Toda a cultura a gente deve ver em 3 partes. A cultura tem seus aspectos positivos, tem seus aspectos neutros, tem seus aspectos negativos. Toda a cultura, toda. Não tem uma cultura que tenha só aspectos positivos, tipo, que é o que o imperialismo pregava, né? A cultura europeia, ela só tem aspectos positivos e é a melhor de todas. E a negra só tem aspectos negativos e deve ser rechaçada. A antropologia missionária aqui diz que a gente vai ter aspectos positivos, neutros e negativos. Vamos trazer para o Brasil, por exemplo, aspectos positivos da cultura brasileira. O brasileiro, ele é muito relacional. Isso não é uma coisa que você encontra em todos os países. Não. Quando a gente chegou aqui no Brasil, meu pai, até hoje ele estranha, meu pai foi o que mais sofreu. E aí, quando a gente chegou, tipo, você senta com uma pessoa num trem, no metrô, no ônibus, a pessoa fala da vida dela toda. Isso é uma realidade que, enfim, depende também, né? São Paulo, o pessoal é um pouco mais fechado, mas também tem isso. Né? Sim. Mas no Nordeste, o pessoal é um pouco mais acalorado, é um pouco mais fácil de encontrar, mas você encontra isso no Brasil todo. E é algo que parece ser da cultura brasileira. E isso é um aspecto positivo. Se um missionário vem para cá, ele não tem que querer mudar isso. Por exemplo, um missionário europeu que tem a cultura, sei lá, um alemão que tem a cultura mais individualista, ou inglês, chegar aqui e dizer, não, vocês estão pecando porque vocês são relacionais. Falam demais. Falam demais, isso é pecado. Enfim, não é. Então, existem aspectos positivos. Existem aspectos neutros. Aspectos como vestimenta, por exemplo. Vestimenta não necessariamente é algo que é ruim. A gente deve interpretar como ruim. Eu estou vestida assim de forma mais neutra hoje, mas existem pessoas lá da cultura africana que vestem extremamente colorido, mas que a partir dos estigmas que a gente tem, do racismo que a gente tem, muita gente considera aquilo que é diabólico, que é demônico, que, enfim, né? Sei lá, forma de fazer o cabelo, né? Não necessariamente. Enfim, são aspectos neutros da cultura, que não necessariamente a gente precisa interferir. O evangelho não vai interferir em aspectos positivos e neutros, porque foi o próprio Deus que criou as culturas. E existe graça comum dele em todas as culturas. Exatamente. Agora, aí é que tá. O evangelho, ele interfere no aspecto negativo da cultura. E existem aspectos negativos em todas as culturas. A gente pode dizer que a cultura individualista europeia é um aspecto negativo. Sim. Porque você fica só em si mesmo, você só se importa consigo mesmo, com as suas coisas. E a Bíblia frisa a comunhão, né? Frisa a comunhão. Então é algo que é antibíblico mesmo. A gente pode trazer essa questão. Existem aspectos negativos da cultura brasileira, uma cultura extremamente corrupta, por exemplo. Sim. Como é que a gente é um país cristão e a gente é um país extremamente corrupto? Não faz Desde sentido. cedo já ensina o jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro é só uma forma que a gente... Só um nome que a gente melhorou para um problema. Então, o evangelho, ele entra, a antropologia missionária vai dizer, para mudar os aspectos negativos da cultura.